Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma funcionalidade top, tá? Algumas pessoas já até, às vezes, antes de chegar nessa aula, ficam me perguntando aqui no suporte do treinamento, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não tem um bit aí? Entendeu? Pois é, tem, tá bom? Tem. É claro que eu ensino vocês de uma outra forma também, que é a forma raiz, né? Se você estiver num CLP, não tiver condições de usar essa informação do sistema, ou sei lá, por N motivos, você tem como fazer isso também através, né, do temporizador, né? Mas eu vou mostrar para vocês que tem também uma forma muito fácil de fazer outras coisas, né? E uma delas é o seguinte, nós vamos usar aqui vamos usar as informações do sistema que são a base de tempo da CPU. Olha só, pense bem, essa CPU, ela tem aqui o scan dela, né? A CPU tem o scan, ela precisa ficar escaneando. A CPU, ela tem os timers, então ela precisa controlar tempo, né? Quanto tempo demora para acontecer tal coisa, para acontecer outra. Ou seja, o tempo é uma coisa, é um pilar do CLP, é uma base do CLP. Beleza? Então ele tem ali dentro da memória dele, tem um cristal lá que oscila para poder gerar ali tantos hertz, megahertz, quilohertz, o que seja, né? Para gerar a base de tempo dele, tá bom? Ele precisa de um tempo, né? Uma base de tempo, um clock lá, o ciclo lá, para poder ele se localizar. Entendeu? Quando é que eu começo? Quando é que é 1 segundo? Quando é que é 10 segundos? Quando é que é 1 milissegundos, 10 milissegundos? Quando é que esse tempo? Então ele tem que ter alguma coisa interna, que é um relógio interno, para poder ele se localizar, tá? Com base nesse relógio interno dele, a gente consegue ter um clock, né? Não é nem relógio, um clock interno, a gente consegue também extrair dali algumas informações de temporizações. Então, se você vir aqui, por exemplo, em ferramentas, ó, tô vindo aqui na nossa plataforma ferramentas, aí você tem várias coisas aqui, tá vendo, pessoal? Objeto de memória, objeto do sistema, ó, tá vendo? Objetos do sistema. Então, quando você clica aqui, ó, para abrir, olha só quantas coisas aqui nesse CLP tem. Eu tenho bits do sistema, palavra do sistema, né, status do canal de entrada, do canal de saída, I/O scanner. Isso aqui são outras coisas que não envolvem programação, tá? Envolve redes, coisas muito... outras coisas avançadas, tá? E periféricos do CLP. Vamos, pessoal, aqui na parte de bits do sistema, tá bom? Quando você clica aqui em cima, pessoal, ele abre uma janela para você com todos os bits. Ó, olha o endereço, para começar, olha o endereço, ó, %S de system, né, sistema, aí é o endereço 0, tá vendo? Bem parecido com os objetos de memória, ó, bit de memória, ó, M0, M de memória, tá vendo? Quando a gente chega aqui, ó, bits do sistema, ó, S0, e vai até quanto aqui, ó? Vai até 159, mas ele não tem nada escrito aqui para que serve isso aqui, ó, ele deixou disponível aqui, mas não usa, entendeu? Ele usa onde, ó? Ele já deixou aqui, ó, escrito, ó, qual é a função do símbolo, qual é o comentário, para que serve, tá vendo, pessoal? Então tem coisas que não estão sendo usadas, o bit está aqui, mas ele não é usado. Não adianta você querer buscar uma informação daqui, porque não tem informação nenhuma aqui. Agora aqui tem, entendeu? Aonde você vê o que a simbologia, ele mostra aqui que tem uma informação, tá? Então os símbolos que nós vamos trabalhar com eles aqui nessa aula, pessoal, é os símbolos de base de tempo. Eu gosto muito disso aqui, eu uso bastante isso, tá? Olha aqui, ó, do S4 até o S7. Tá vendo? Então, olha só, o S4, pessoal, olha só, SB é de System Bit, né, bit de sistema, TB é de time base, né, base de tempo, 10 ms, é de milissegundos, ó, base de tempo de 10 milissegundos, gerada por um relógio interno. Então, existe o relógio interno ali do CLP, que gera a frequência, o clock para ele saber o que é o tempo para ele, aí você vai ter lá uma base de tempo de 10 milissegundos. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, vou na prática fazer um programa com você, ó, vamos botar aqui um contato tal, e aqui agora nesse endereço eu vou botar aqui, ó, S, olha só, quando eu digito S, ele já traz tudo aqui, ó, tá vendo, ó? Já traz aqui, ó, todos os bits de sistema, ó, tanto bits quanto, né, várias coisas, ó. Ele trouxe aqui o S, aqui é S4, né? Então eu vou botar aqui, ó, S4, ó. Ele trouxe aqui para mim, ó, S4. Tá vendo, ó? Muito bem. Olha só que ele trouxe, já trouxe até o comentário, ó, porque aqui ele está comentado a simbologia dele, ó, o símbolo né, já tem o simbólico dele e tem os comentários aqui, ó.
Aí eu vou botar uma memória qualquer, eu vou botar aqui M0, não estou usando ainda no programa, né? Muito bem. Ou seja, toda vez que esse bit aqui, ele fechar esse contato, eu vou fechar o contato do M0. Então eu posso estar pegando esse M0 e distribuindo ele pela lógica lá como se fosse o bit de 10 milissegundos, né? Ou usar o S4 também direto, entendeu, pessoal? Então olha só, opa, desculpa aqui, vou deixar aqui, né? Vou pegar aqui o M0. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, se a gente rodar aqui, olha só o que vai acontecer. Vou tentar rodar aqui o CLP, tá? Olha só. Vou fazer aqui. Já vou fazer isso logo porque eu tenho certeza que você vai fazer também. Deixa eu botar esse bit lá, ver o que acontece. Aí você está olhando aqui. Ué, aconteceu nada. Tá errado, Felipe. Esse bit não está funcionando, não. Ele está funcionando sim. Só que pensa no seguinte. Ele está oscilando numa frequência de 10 milissegundos. 10 milissegundos. São 100 vezes por segundo. Um segundo são 1000 milissegundos, entendeu? Então 1000 dividido por 10 dá 100. Olha só. Entendeu? Então, ele está oscilando 100 vezes por segundo. Aqui, eu tenho certeza que o seu próprio monitor, esse monitor principalmente de notebook, se for, que é digital, né? Os monitores digitais, eles não rodam, eles não atualizam a tela do seu computador com essa frequência de 100 vezes por segundo. É muito difícil. Entendeu? Então, talvez você não vai ver flicando. Você não vai conseguir pegar e ver ele flicando e apagando. Certo? É por isso que ele fica assim, parecendo que não está funcionando. Mas está. Ele está funcionando ali. E no programa aqui no CLP, se você pegar no CLP ou aqui no simulador, ele está ali, indo para 1 e indo para 0. Como que a gente sabe disso? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o bit. Vamos pegar um bit agora, então, do seguinte. Vamos pegar um bit de 1 segundo. Ó, é o S6. Vou mudar o S4 por S6, tá? Vou pegar e mudar aqui, ó. Olha como é que as coisas mudam agora. 1 segundo. Agora o meu monitor, né, a tela nossa aqui já tem condições de estar lendo aqui o que está acontecendo. Ó. A cada segundo ele vai para 1. Ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Olha só, tá vendo? E aqui também tá. Né? Então, Felipe, então eu posso usar isso aí para outras coisas. Pode, né? Suponhamos, vou botar aqui, ó. Vou pegar aqui agora, né? Olha só que interessante, ó. Vamos pegar um bloco de função aqui, né? Vamos pegar um contador. Vou botar um contador aqui, ó. Olha só que legal, né? Contador 0. Vamos pré-definir ele aqui, ó. É porque tá rodando, né, pessoal? Eu tenho que tirar aqui o simulador, né? Aí sim, agora eu consigo, tá bom? Aí vou pré-definir aqui para 100, né? Ó, muito bem, aplicar. Ó, muito bem. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar aqui counter up. Beleza? Vamos pegar o lapisinho, ó, aqui counter up, beleza, né? Aí agora eu vou simular aqui, ó. Não é possível iniciar o simulador, o programa contém erros. Opa, não pedi para salvar. Aqui, ó. Por quê? Porque eu não botei o endereço aqui, ó. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Editor, não precisa editar não, tá? Não tem problema não. Aí eu vou pegar aqui agora, baixar essa telinha aqui, vou botar aqui o M0. Poderia colocar o S6 aqui? Poderia também, tanto faz, beleza? É porque eu quero botar o M0, não tem problema. Vamos lá então. Agora vamos rodar aqui o programa. Muito bem. Ó, que legal, hein? Ó, é assim que eu gosto. Ó. Ó, começou, 2, 3, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu passei exercícios para vocês que a gente tinha que fazer um flicker, né? Lá um flicker, um pisca-pisca. É um flicker em inglês, é um pisca-pisca, lembra? Eu passei exercícios anteriores. Como é que faz um pisca-pisca? Mas, gente, a ideia não era eu ensinar você a fazer um pisca-pisca. Você que é profissional, você já vai pegar aqui um bit de memória e acabou. Entendeu? Então, por que se você ensinou a gente a fazer um pisca-pisca, Felipe? Porque eu estava ensinando você a trabalhar com timer. Então, vamos fazer um pisca-pisca com timer. Aí você conseguiu entender o que é uma entrada, o que é uma saída. Ou seja, eu criei algo até mais complicado. Quanto que você teve que pensar ali para poder fazer esse pisca-pisca? E olha só, depois que você fez, como que a sua cabeça abriu? Mas existe um recurso mais simples? Existe, mas agora você sabe mexer com timer. Entendeu como é que funcionam as questões, né? É assim que funciona. Como professor, a gente tem que fazer o aluno passar por certas situações para ele aprender. Beleza? Então você desenvolveu a sua mentalidade. Mas caso você precise um dia de um pulso a cada 1 segundo, tá aqui.
A grande sacada também lá do pisca-pisca lá é que você pode ajustar o seu tempo. Eu quero 1 segundo, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 10 segundos piscando. Aqui você não consegue fazer isso, né? Aqui, ó, vamos vir aqui, ó, bits do sistema, ó. Aqui nós temos uma limitação de bits. Eu tenho bit de 1 segundo, aqui, ó, de 10 milissegundos, de 100, de 1 segundo e de 1 minuto. Ó, eu não tenho, eu queria 10 segundos, não tem. A não ser se eu pegar o contador, fazer a cada 10, aí quando der 10, dá uma piscada na saída. Aí reseta, aí quando der 10, dá outra piscada na saída. Mas aí você faz o pisca-pisca, o trabalho é o mesmo, né? Você não fez isso com 1 bit só, entendeu? Então, pessoal, é estratégia. Não existe certo, não existe errado, existe qual é a necessidade, qual é a solução que você vai fazer, beleza? Então, olha só, a gente já fez aqui, né? Até passou aqui de 100 já, ó. Tá bom? Mas deu certo, né? Vamos fazer uma outra coisa legal? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui para definir para 9.999, né? Que é o máximo que suporta aqui, certo? E aí, nós vamos fazer agora uma parada massa, ó. Vamos pegar aqui bits do sistema, vamos pegar aqui, ó, 100 milissegundos. Ou seja, a cada segundo ele vai dar 10 piscadas, 10 flick aqui, 10 clocks por segundo. Beleza? Então, a cada segundo aqui vai aumentar 10. Aí, o próximo segundo, 20 e assim por diante. Vamos ver se dá certo isso aqui na nossa tela aqui? Vamos lá. S5 aqui, ó. Então, vou aqui mudar agora para S5, ó. E vou enviar. Ó, 60, 70, 80, 90. É que começou da onde está, por isso está dando um número quebrado, ó. Tá vendo? Ou seja, agora olha como é que a gente está enxergando aqui, ó. Ó como é que fica doidão. Apareceu 1, agora 0, agora 1. Ó, segurou um tempão, 1, agora 0. Se você fosse identificar aqui pelo apagar e o acender aqui do LEDzinho aqui, do verde, tá errado. Beleza? O programa está executando certo, ó. Você pode ver que está indo 10 vezes por segundo, ó, basicamente, ó. Tá vendo, ó? 40, 400 e pouco, ó, 30, 40, 50, 60, 70, ou seja, 10 vezes por segundo ele está preenchendo aqui o clock. Aí a gente consegue ver como que ele está funcionando corretamente. Entenderam, pessoal? Então, aqui você pode trabalhar de várias formas, né? Quais são as aplicações que tem para isso aqui? A aplicação é para isso, né? Eu preciso, às vezes, de um clock de 1 segundo, de 10 milissegundos, de 100 milissegundos. Às vezes, tem muitas técnicas que se utiliza. Por exemplo, eu preciso ler todos os equipamentos que estão em rede com o meu CLP. Às vezes você tem 50, 60, tem muitos equipamentos pendurados na rede. Então, em vez de você trazer um pacote de rede de tudo de uma vez a cada tanto tempo, você faz o quê? Primeiro eu leio esse, depois eu leio outro, depois eu leio outro, depois... Fico ali, ó. Suponho que eu tenho 100 equipamentos, né? Eu não preciso pegar, às vezes, dependendo né, da necessidade, às vezes eu não preciso ler os 100 tudo de uma vez, nem enviar informação para 100 equipamentos de uma vez. Eu posso fazer o quê? Eu vou ler 5, aí depois olha só, depois de 10 segundos eu paro de ler esse, aí leio o outro. Depois de 10 milissegundos, 10 milissegundos, né? Eu paro de ler esse e leio o outro. Você vai alternando o pacote ali de informações. Ou seja, às vezes em um intervalo de 1 segundo ou 2, você conseguiu ler 100 equipamentos, mas você não leu exatamente os 100 de uma vez. Você foi lendo um a cada 10 milissegundos e assim por diante, dependendo né, do tempo que você disponibilizar ali e também qual é o tempo que eu posso máximo para trocar informações. Se você tiver essas tranquilidades, aí beleza. E tem muita gente que utiliza isso, pega esse clock e vai colocando lá para poder fazer a leitura né, desses equipamentos via rede aos poucos, para não sobrecarregar a rede. Eu paro de ler esse, leio o próximo. Paro de ler esse, leio o próximo. E assim por diante. Não fico lendo tudo de uma vez, né? Então, são aplicações que as pessoas têm e várias outras você pode ter. Né? Eu posso ter um pulso na saída para fazer contagem também. Né? Ó, vai aumentando aqui, né? E aí eu vou dando um pulso na saída, talvez para o inversor, pulsando. Talvez eu não estou trabalhando em rede com o inversor para poder trocar. Ou talvez eu não estou mandando uma analógica para o inversor. Né? Ou não estou mandando via rede uma referência de velocidade, mas eu estou gerando pulsos e esse pulso vai aumentando a velocidade dele aos poucos.
Você pode utilizar isso daqui, uma saída digital ligada no inversor, né? E vai pulsando a cada segundo, a cada segundo vai aumentando um hertz ali, ele vai subindo ali em rampa e tal. Aplicações, beleza? Aí, agora a criatividade, a nossa cabeça é o limite, mas está aqui. Então essa aula foi para mostrar para vocês como que a gente aqui nesse CLP, tá? Nesse CLP aqui, ó, eu tenho o bit aqui, ó, do S4 a S7, tá? E eu tenho aqui, ó, 4 frequências diferentes de clock para eu estar trabalhando aqui dentro do meu CLP. Você pode estar usando a memória direta lá do sistema? Pode estar utilizando. Posso espelhar essa memória numa outra memória no bit de memória aqui do CLP e usar essa memória ao longo da lógica? Também pode, beleza? Essa é uma melhor prática de programação. Porque caso eu queira mudar, eu pego essa memória, espalho ela por todo o programa e queira mudar depois a frequência dela, basta eu vir aqui e fazer a mudança, que aí eu mudo nela e ela está espalhada por todo o sistema já se ajusta também. Então por isso que é uma boa prática de programação fazer dessa forma. Porque se eu fizer dessa e pegar isso aqui e espalhar pelo programa, aí depois se eu quiser mudar, agora não é 100 milissegundos, agora é 1 segundo. Eu tenho que ir em busca do programa todo substituindo essa memória aqui. Entendeu? Então essa é a diferença entre boas práticas de programação e o que funciona ou não funciona? Funciona, mas uma coisa é funcionar, outra coisa é ser uma boa prática de programação, certo? Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de terminar essa aula é uma prova do que eu falo assim, né? Quando eu falo assim, ó, fundamentos, todo CLP tem isso. Talvez de uma forma um pouquinho diferente, mas tem, né? Então se você for para um outro CLP, vem cá, tem aí, olha só, no outro CLP, deixa eu buscar aqui informações do sistema, bits do sistema. Será que tem um clockzinho também nesse outro CLP? Você sabe o que buscar, mesmo que você não saiba onde está, mas você sabe o que buscar, beleza? Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, por exemplo, num CLP da Siemens, tá bom? Eu abri o CLP, coloquei uma CPU aqui, ó, 1214C, peguei uma CPU qualquer aqui, coloquei aqui só no programa, tá? Muito bem. Aí aqui eu tenho a parte de configuração do nossa CPU, beleza? Tem várias coisas aqui, né? Entrada digital, rede, aquela coisa toda. Muito bem. Eu tenho aqui também, pessoal, ó, sistema e clock memory, tá vendo? System e clock memory, né? Sistema e clock de memória. Quando a gente clica aqui, ó, ele está desabilitado. Eu vou abrir a janela aqui agora, ó, maior, está desabilitado. Ou seja, aqui no nosso Machine Expert, ele já vem habilitado esses bits, tá vendo? Já estão aqui, já nativos, né, lá da CPU. Beleza, mas aqui não, aqui fica desabilitado. Se você quiser usar, você tem que vir e habilitar. Beleza? Ah, por que a Siemens fez isso? Não sei. Aí, meu cara, é fabricante. Talvez o cara falou, bom, às vezes o cara não usa, então para que eu vou ficar gastando memória com esse negócio? Beleza, então tudo bem, eu vou dar a opção do cara desabilitar se ele quiser, que é o gasto de processamento e memória do CLP com outra coisa. Muito bem, mas eu posso vir aqui e habilitar, por exemplo, ó, System Memory Bit, tá bom? System Memory Bit. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Aí ele fala o seguinte, ó, Felipe, qual é a memória, qual é o endereço de memória que você quer atribuir esses bits aqui. Aí eu posso escolher, ó, memória 1, memória 2, ou se eu escolher memória 2, por exemplo, tá vendo? Tem um range aqui de memória, ó, que eu posso escolher, né? Quando eu salvar aqui estava um 1, né? Então, olha só, primeiro ciclo, ou seja, na inicialização do CLP, o primeiro scan dele, tá vendo? Ele vai executar esse bit aqui, ó, M1.0, porque aqui tá em 1, tá? Se eu mudar para 2, pessoal, aí eu salvar em compilar, né? Salvar em compilar vai ser M2.0. Aí eu quero 3. Aí vai ser a memória M3.0, né? M3 é a memória Word, né? E 0 é o bit da Word, tá vendo? Igual a gente aprendeu lá também no Machine Expert, né? Ó, M1.1, M1.2, M1.3, tá vendo? Então, olha só que interessante, né? Uma coisa interessante, daqui vai surgir até uma aula que eu tô vendo, ó. Vamos lá, vamos especificar. Suponho que eu botei 1. Então, ó, a memória, ó, MB, tá vendo? A memória, o byte de memória, né? O byte, pegou um byte, tá bom? Pegou um byte, né? Não é uma Word, é um byte, beleza? Então, ele pegou um byte de memória, aí eu vou botar 1.
Então o byte 1, pessoal, se eu coloco um 1 aqui, ele vai fazer o quê? Vai pegar ó, M1.0 first scan, ou seja, o primeiro scan que esse CLP der. Aí ele vai para 1. Depois no segundo ele já vai para 0. Tá? Felipe, para que eu quero saber o primeiro scan de CLP? Ó, eu já vi várias aplicações. Uma delas é o seguinte: às vezes eu preciso inicializar o CLP e eu preciso saber qual é o endereço de rede, eu preciso saber qual é Existem parâmetros iniciais que eu preciso carregar para depois trabalhar com eles. E eu faço isso onde? No primeiro scan. Entendeu? O mais rápido possível. Qual é a forma mais rápida de fazer isso? No primeiro scan. Então eu faço no primeiro scan. Pego o endereço de rede, valores eu atribuo, vou lá e falo assim, ó, valores de processo disso, tais memórias tem que ter tais valores, algumas constantes, né? A gente já carrega tal, faço tudo isso no primeiro scan. Tá bom? Então aqui, olha só que interessante, ó. Ele está me garantindo que no primeiro scan, se eu pegar lá e fizer uma linha e botar esse bit aqui, no primeiro scan ele vai atuar. Tá vendo? Que interessante. Muito bom, né? Muito bem, olha só. Aqui ele fala, pessoal, ó, diagnóstico status mudou. Tá vendo? Mudou o status de diagnóstico dele, né? Isso aqui possivelmente pode ser o seguinte, que eu teria que pegar o manual ainda para ver o que é exatamente isso daqui, porque às vezes não pode mudar até de CPU, tá? De CPU pode mudar. Eu não tenho na cabeça tudo, né, meu? Muito bem. Aí, ó, ele até fala aqui, ó, tá vendo? O bit do sistema, ó, vai para o valor 1 quando o gráfico do diagnóstico muda. Ah, mesma coisa. Diagnóstico seria o seguinte, quando muda algum status dele de stop para RAM, ou para erro, para falha, ou algo assim. Aí ele vai para 1. Então você poderia pegar esse bit aqui e jogar ele num sistema que quando ficar lá em 1, aí você manda acionar alguma coisa, você sabe que o diagnóstico dele, o estado do diagnóstico dele mudou, tá bom? Muito bem. Isso aqui, pessoal, é muito legal também, ó. Always on e always zero, beleza? Ou seja, é um bit sempre em 1 e um bit sempre em 0. Tá vendo? Ou seja, esse bit aqui, pessoal, sempre vai estar em 1. Mesmo que você se você botar ele lá no lugar e tentar jogar 0 nele, não, você não consegue. Vai estar sempre em 1. A CPU vai estar forçando ele para 1. E aqui forçando para 0. Ah, Felipe, onde que eu uso isso? Às vezes, numa lógica, a gente quer bypassar um sensor, por exemplo. Ou, às vezes, numa lógica, a gente quer ter ali um contato na entrada, mas eu não quero botar uma memória ali que possa ir para 0 ou ir para 1. Eu quero que sempre esteja dando condições. Depois eu substituo essa memória por um endereço digital. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e coloca sempre 1 ou sempre 0. Depende do que você precisar na lógica. Entendeu? Eu já vi eu já vi pessoas que fazem na mão uma lógica lá de bit sempre 1 e bit sempre 0. Aí eles chamam always on e o always 0. Beleza? O always é 1, né? Always 0. Beleza? Então eu já vi gente fazendo uma lógica para poder ter esses bits aqui. Aí com esse bit você vai trabalhando, né, dentro da sua lógica. Porque às vezes a gente não consegue... vou dar um exemplo. Suponhamos que eu quero que uma saída digital esteja sempre em 1. Por exemplo, eu gero uma saída digital, uma lâmpada lá sempre acesa, sempre 1 ou algo assim. Então, fica meio fora do desconexo, né? Se eu pegar aqui, ó, vou botar uma saída aqui, ó. Olha só, vou botar essa saída aqui. Entendeu? Vou botar aqui uma Kia 0.0 aqui, por exemplo, ó. Vou tentar enviar aqui, ó. Aí fica meio fora, né? Você olha aqui, poxa, não tem lógica nenhuma. Aí a gente pode vir aqui, pegar um bit aqui, por exemplo, coloca aqui um bitzinho, e aí eu vou e boto um endereço aqui de um bit que está sempre em 1. Aí fica mais lógico a coisa, né? Fica mais claro, mais fácil de entender. Beleza? Muito bem. Então eles já têm um bit aqui, ó. Pra vocês verem como é que o negócio é usado. Os caras botaram até dentro do CLP, né? Agora tem uma outra coisa aqui também, ó. Habilitar o uso do Clock Memory Byte. Então eu vou pegar um byte e habilitar para poder usar a memória de clock. Tá vendo? Então assim como eu tenho aqui nosso S0, tal, aquela coisa toda, deixa eu fechar essa linha aqui. Muito bem. Assim como eu tenho aqui os bits do sistema, ó, S4 até o S7, aqui também, ó, eu vou lá e coloco lá um bit, um endereço para esse byte, tá vendo? Ó? Então, não é uma word, é um byte,
tá bom? Uma word é composta por 2 bytes. Então aqui eu estou com byte 0 e estou com byte 1, beleza? Então eu estou no byte 0 aqui, ele pegou aqui, ó, M0.0 é um clock de 10 Hz. Ó, aqui ele já fala de Hertz, tá? Aqui é um clock de 0, não, desculpa, o 0,1 é um clock de 5 Hz. Aqui de 2,5, aqui de 2 Hz, né? Aqui de 1.25, aqui de 1 Hz, aqui de 0,625, entendeu? Aqui de 0,5 Hz, olha só que interessante. Tá vendo? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, vários, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo como é que eu tenho aqui 8 frequências diferentes de clock? Né? Sendo que aqui eu tenho quanto? Eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 frequências diferentes. Então, às vezes muda um pouquinho de um CLP para o outro? Muda. Mas o fundamento é o mesmo, tá? Aqui está em Hertz, lá está em milissegundo, é só converter, beleza? Ah, aqui tem mais opções, lá tem menos opções? Tem, aí você tem que saber usar os recursos que você tem, beleza? Mas, como eu falei, você aprende num CLP, você aprende a trabalhar com todos os outros, porque os outros vão ter também aquelas funções. Tranquilo, pessoal? Então essa aula aqui parece que é uma coisa bem simples, né? Mas olha só quantas informações e recursos a gente pode ter de uma coisa que parece ser simples. A gente nem considerou todos os bits. E essa aula foi como você estabelecer base de tempo aí gerada pelo relógio interno do nosso CLP. Tranquilo?